Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa planilha de Excel voltada ao controle financeiro. Então, para darmos continuidade e trazermos já uma função automatizada para a nossa tabela, vamos adicionar a fórmula SI para determinar se o valor do lançamento é um débito ou é um crédito. Isso nos ajuda no sentido de não fazer lançamentos errados na nossa planilha e também a padronizar o lançamento, ou seja, ter um valor lançado sempre da mesma forma, para que lá no futuro, quando a gente for adicionar uma tabela dinâmica ou um outro tipo de análise, a gente possa ter ali os lançamentos padronizados para fazer a seleção. Então aqui eu já fiz os lançamentos de alguns fornecedores para a gente ter como exemplo e poder fazer a nossa fórmula funcionar. Então vamos lá dar início aqui à criação da lógica da nossa fórmula. No primeiro momento, nós vamos adicionar o igual se. Isso é fundamental, tá, pessoal? Sempre que você vai adicionar uma fórmula no Excel, é necessário colocar o igual, o sinal de igual, antes de iniciar a construção da fórmula. Isso faz com que o Excel entenda que queremos uma fórmula. Ele trouxe aqui várias opções de fórmula para nós, mas aqui queremos é esta primeira. Então vamos aqui dar dois cliques e selecionar essa primeira. O próprio Excel, ele já te dá a composição da fórmula. Então aqui ele está dizendo para mim que primeiro eu tenho que colocar o teste lógico. Aqui eu vou dizer qual a condição para mim ter o resultado verdadeiro ou ter o resultado se falso. Então aqui a nossa condição vai ser o quê? Se o valor, que é aqui a nossa coluna valor, então veja que ele já traz ali o nome da coluna em si, então arroba valor, então ele já vai puxar a coluna. Se esse valor for maior que zero, eu quero que a minha fórmula traga, se for verdadeiro, a palavra crédito. Sempre que nós vamos utilizar um valor de texto, nós precisamos colocar entre aspas. Então vamos adicionar aqui aspas e a palavra crédito. Adicionamos, fechamos aspas e adicionamos ponto e vírgula. Aqui você pode notar que ele também pede um valor caso a nossa condição não seja atendida. Ou seja, se o valor for menor ou igual a zero, ele vai trazer um outro resultado. E qual que é o resultado que nós queremos? É exatamente o contrário de crédito, débito. Então vamos adicionar aqui, entre aspas também, a palavra débito. Adicionamos a palavra débito, fechamos aspas, e sempre que a gente finaliza a fórmula, nós precisamos verificar os parênteses. Eles são indicados geralmente por cor, quando tem mais de um conjunto de parênteses, mas no nosso caso aqui, como a gente tem apenas um, a gente identifica ele como preto. Então a gente precisa fechar esse parênteses. Fechamos o parênteses e damos um Enter. Veja que aqui ele trouxe para mim já a palavra débito. Por que ele trouxe a palavra débito? Porque no nosso lançamento de valor, o nosso valor está negativo. Então é um valor menor que zero. Lógico que isso significa que ele é um débito. Então, tendo isso bem alinhado, vamos aqui ver agora uma outra função da tabela. Veja que ela apareceu um triângulozinho verde aqui e um pontinho de exclamação. Você vem até aqui, seleciona. Então, olha só o que apareceu aqui para mim. Esta célula está inconsistente com a fórmula da coluna. Quando eu clicar aqui, ela vai me trazer algumas opções. Então, a fórmula está inconsistente com a coluna. Eu posso restaurar a fórmula da coluna calculada ou ignorar o erro, buscar uma ajuda sobre esse erro. Então vejo que o Excel ele me traz várias possibilidades. O que eu vou fazer aqui? Eu vou restaurar fórmula da coluna calculada. Por que eu vou fazer isso? Para que quando eu puxar aqui para todas as células, ele já vai automaticamente, na sequência, sempre que eu adicionar uma nova linha,
ele já vai me adicionar a fórmula automaticamente. Então já vai me trazer ali para cada nova linha, já vai me colocar a fórmula sem precisar nenhuma ação minha. Perfeito? Fechamos aqui a nossa fórmula. E agora, veja que interessante. Aqui eu tinha escrito uma fórmula anterior, que era como forma de teste. O que acontece? A fórmula que eu quero e que eu adicionei para vocês aqui em tempo real foi essa aqui, que era somente débito e crédito. Olha só, como eu adicionei aqui somente a opção de crédito ou débito e coloquei como condicional apenas ser maior que zero, quando a linha está vazia, ele está dizendo para mim que é um débito. Por quê? Ele está considerando que o nosso valor é zero. Para que isso não aconteça, a gente pode vir aqui na nossa fórmula e adicionar um outro se dentro da nossa fórmula. Então, por exemplo, vamos aqui, logo depois de crédito, e fazer uma nova verificação, que é o quê? Se, então vamos adicionar aqui, se, então aqui eu já não preciso digitar mais o valor de igual, porque já estamos dentro de uma fórmula, e vamos selecionar novamente a fórmula se. Selecionamos novamente a fórmula se, e novamente ela vai me trazer aquela mesma estrutura. Primeiro o teste lógico, vamos aqui colocar esse teste lógico, que vai ser o quê? Se o valor, que é a nossa coluna valor, então se valor for igual ao zero, eu quero que a nossa fórmula traga um valor vazio. Então, vou colocar aqui ponto e vírgula, e eu quero um valor vazio. Para um valor vazio, sempre adicionamos aspas sem nada. Então, só adicionamos duas aspas e ponto e vírgula. Ok, então o que vai acontecer aqui? Primeiro, a nossa fórmula vai verificar se o valor é maior do que zero. Se o valor for maior que zero, ele vai mostrar a palavra crédito. Caso contrário, ele vai para o próximo teste, que é o quê? Se o valor for igual a zero, ele vai mostrar a célula vazia. Porém, se o valor for qualquer coisa diferente de maior ou igual a zero, ele vai mostrar a palavra débito. E a única opção que resta aqui são os valores negativos. Veja também que agora a gente já tem dois conjuntos de parênteses. E a nossa fórmula ela já vai mostrar em cores diferentes. Então veja que a gente tem um conjunto de parênteses em vermelho, que pertence à nossa segunda fórmula si, e o parênteses preto, que é referente à nossa fórmula primária, que é a nossa primeira fórmula que criamos. Então, o que a gente precisa fazer? Então, vamos aqui fechar o conjunto de parênteses preto e vamos dar um Enter. Ao dar o Enter, veja que maravilha, já temos aqui definido o que é um débito, o que é um crédito, e quando não tem nada lançado, ou seja, o nosso valor é zero ou vazio, ele não vai mostrar nada, vai mostrar numa célula vazia, muito embora a nossa fórmula esteja aqui dentro da célula. Espero que isso tenha ajudado vocês, para vocês usarem aí no seu dia a dia. Então veja que agora, a partir disso, qualquer lançamento você pode fazer e automaticamente já vai ser definido se aquilo é um débito, se é um crédito ou se não precisa mostrar o valor. Ok? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para não perder os próximos passos da nossa planilha e da nossa tabela de controle financeiro. Vamos automatizar muito mais coisas ainda. Então, se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder os novos vídeos.